Rapaz, tudo bem? Eu fui desafiada pelo Jefferson a trazer uma devocional para vocês. E o tema que eu escolhi é porcos. É um tema bem diferente das outras devocionais, mas vocês vão entender até o final do vídeo. Eu vou ler aqui primeiro em Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 28. Quando Jesus chegou à região de Gadara, no lado leste do lago da Galileia, foram se encontrar com ele dois homens que estavam dominados por demônios. Eles vinham do cemitério onde estavam morando. Eram tão violentos e perigosos que ninguém se arriscava a passar por aquele caminho. Eles começaram a gritar: "Filho de Deus, o que o Senhor quer de nós? O Senhor veio aqui para nos castigar antes do tempo?" Acontece que perto dali estavam muitos porcos comendo. E os demônios pediram a Jesus com insistência: "Se o Senhor vai nos expulsar, nos mande entrar naqueles porcos." "Pois vão", disse Jesus. Os demônios foram e entraram nos porcos, e estes se atiraram morro abaixo para dentro do lago e se afogaram. Os homens que tomavam conta dos porcos fugiram e chegaram até a cidade. Lá contaram tudo isso e também o que havia acontecido com os dois homens que estavam dominados por demônios. Então todos os moradores daquela cidade saíram para se encontrar com Jesus, e quando o encontraram, pediram com insistência que fosse embora da terra deles. O que eu acho interessante aqui é que quando os dois homens fogem para a cidade, aqui diz, lá contaram tudo isso. Então a gente imagina o quê? Contou sobre a libertação dos homens, e também contou o que aconteceu com os porcos. Mas não, lá contaram tudo isso e também o que havia acontecido com os dois homens que estavam dominados por demônios. Então você vê que a preocupação pelos porcos era maior que a preocupação pelos dois homens, E você vê que eles eram violentos, eram perigosos, ninguém passava por perto deles, mas os porcos eram prioridade naquele momento na vida deles. Então chegou ao ponto da cidade ir ao encontro de Jesus, e suplicaram que ele saísse do território deles, por causa da perca dos porcos. Então a gente tem que tomar cuidado nesse sentido nas nossas vidas. Quais são os porcos das nossas vidas? O que está fazendo a gente pedir para Jesus se retirar da nossa vida, do nosso território, do nosso coração? Então, às vezes os porcos da nossa vida a gente pensa, matar, roubar, destruir. Eu não faço nada disso. Mas pra mim, tudo o que faz você pedir para Jesus se retirar da sua vida se torna porcos. Então a gente tem que tomar cuidado, com o que a gente está priorizando na nossa vida. Se são os porcos ou a presença de Jesus, E o pessoal trouxe testemunhos, e eu trouxe 2 testemunhos, só que não são meus. São de 2 famílias cristãs, só que elas não estão no Brasil, elas estão em países perseguidos. Minha mãe recebe todo mês revista do Ministério, Projeto Portas Abertas, e é um projeto que trabalha com isso, com missões e principalmente com a igreja perseguida. Eu vou ler agora do 7º país mais perseguido do mundo, que é a Eritreia. Cristãos são presos ou lançados em contêineres se forem pegos adorando fora de uma das 3 igrejas reconhecidas pelo Estado, como aconteceu com o marido de Aster, um pastor que foi preso ao orar com amigos. Aster conta que após a prisão do marido, houveram dias em que ela e os 4 filhos foram dormir de estômago vazio. Mas as crianças ficaram bem. Nós enchíamos a barriga de água e louvávamos a Deus. As crianças não estão tristes por não termos nada. Meu filho sempre diz que Deus está nos levando a outro nível de glória. Isso me faz sentir melhor. Ela conta também como a filha mais velha tem que correr para casa depois da aula, antes que escureça, para evitar passar por bullying. Mas acrescenta que a filha não tem mais medo de perseguição. Ela sempre diz: "Deus não vai me decepcionar. Estou pronta para segui-lo até a morte." Então eu acho muito bacana, nesse caso dessa família, o que impede eles
de terem a presença de Deus, né? Eles estão abrindo mão da liberdade de vir da escola em paz, do pai deles, que foi preso, de comida, porque eles estão passando fome, mas eles preferem ter a presença de Jesus no território deles, na vida deles, em vez que ter essas coisas terrenas, né? Porque a nossa preocupação deve ser a vida eterna. O outro testemunho agora que eu vou ler é do 28º país mais perseguido do mundo, que é a Etiópia. Para os muçulmanos que se converteram ao cristianismo, a situação é complicada. Além de ameaças de morte, eles são isolados emocional e financeiramente quando suas famílias cortam os vínculos e o sustento. Se a igreja não estiver preparada para cuidar e discipular esses irmãos ex-muçulmanos em todos os aspectos, a tentação de voltar ao Islã pode ser insuportável. Mose é um cristão que já levou muitos a Cristo e pagou caro preço por isso. Ele abrigou em sua própria casa um líder de mesquita, que se converteu através dele e passou a ser ameaçado de morte. Após um ano de discipulados, muçulmanos foram até a sua casa para matá-lo. Eu não estava lá, mas eles encontraram minha filha e a mataram. Foi muito difícil para nós, mas oramos e o Senhor nos fortaleceu. E como você pode ver, ainda estamos aqui no campo pregando o Evangelho, expressa Mose. Então, ele abriu mão da liberdade dele, ele perdeu a filha e ele não deixou os porcos serem a prioridade na vida dele, né? Ele preferiu perder a filha dele do que perder a presença de Jesus. Então é uma coisa que eu gosto muito dos testemunhos principalmente dos cristãos perseguidos, porque ou eles são crentes ou eles não são, né? Não tem essa opção de, eu sou crente aqui na igreja, eu sou crente em casa, mas ali na rua eu não sou, na escola eu não sou, na faculdade eu não sou. Não tem isso, ou você é ou você é. Então, a gente tem que se policiar, né? É uma coisa que nós brasileiros pecamos muito. A gente não tem essa opção. A gente tem essa opção, na verdade, né? Eles que não têm. Então, a gente tem que tomar cuidado com os nossos porcos. Às vezes é uma coisa besteira, tipo, na escola. Toda vez que eu entro na minha escola, Jesus, fica aqui na porta rapidinho, tá? É só um pouquinho, não precisa ficar no meu território por enquanto. Mas quando eu sair da escola, você volta, tá bom? Então, é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. E é uma frase que eu gosto muito, que tem aqui um trechinho, que eu acho muito real o que a gente vive. Não sei o que é mais difícil, viver em um país onde a perseguição separa naturalmente os cristãos verdadeiros dos nominais, ou em um país livre como o Brasil, onde a liberdade excessiva facilita a perda do foco e de uma vida genuinamente cristã. É o que eu acabei de falar, né? Eles ou são crentes ou são crentes. E imagina você perder sua filha por ser cristão. Mas a nossa preocupação aqui na Terra é a nossa vida eterna. Então que eu espero que essa palavra tenha falado com vocês. E era isso que eu queria falar pra vocês. Que vocês pensem um pouco sobre qual é a sua prioridade na sua vida. Quais são as suas prioridades? São os porcos ou a presença de Jesus, né? Na sua vida, no seu terreno, no seu coração. E a pessoa que eu vou desafiar é o Cidinho. Então, muito obrigada.